Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o pagamento de imposto em renda variável, então quando você investe em ações, fundos imobiliários ou ETF. Espera-se que com o passar do tempo, com o aumento de pessoas na bolsa, eu até dei uma olhada aqui agora, hoje tem 3,5 milhões de pessoas investindo na bolsa, então a gente espera que o sistema melhore, que fique mais fácil para fazer o pagamento de impostos e tudo. E não é o que a gente viu. Eu estou gravando esse vídeo agora em abril de 2021 e faz tempo que eu não preciso gerar nenhuma DARF, mas pelo que eu andei dando uma olhada, desde outubro do ano passado houve uma mudança na Receita Federal que você não consegue mais gerar a DARF com código de barras para pagar. Então, como é que era o normal se fazer antes? Você ia no site, vou mostrar tudo para vocês aqui, mas você ia no site, gerava, colocava suas informações lá, ele gerava a guia para você com código de barra, você simplesmente pegava o seu banco, pode ser o banco digital, qualquer banco, e pagava aquele boleto, normal. Hoje não está sendo gerado mais, a única forma de você conseguir gerar é através de um outro programa da Receita Federal, então você tem que instalar um programa no seu computador, tem muita gente que tem problema para instalar programas no computador, às vezes Mac não instala ou computador com Linux, sempre tem uma complicação maior quando você precisa instalar um programa, mas infelizmente é assim que está funcionando hoje. Bom, beleza, mas só dando um passo um pouquinho para trás agora para falar. Quando a gente investe em renda variável, a gente é o único responsável pelo cálculo e recolhimento dos impostos. Como que isso funciona? Vamos pensar primeiro nos fundos imobiliários. Se você compra uma cota de fundo imobiliário e depois a vende com lucro, você tem que pagar 20% sobre o lucro, independente de qual foi o valor de compra e qual foi o valor de venda. Então vamos supor que você comprou aí cotas de um fundo imobiliário a R$10 mil, depois vender essas mesmas cotas a R$12 mil, você teve R$2 mil de lucro aí. Desses R$2 mil, você tem que pagar 20% de impostos, então você teria que gerar uma DARF de R$400. Se você tiver um prejuízo a compensar, você pode usar esse prejuízo que você vai carregando historicamente para abater esse lucro. Se você está usando a minha planilha de controle de renda variável, ela já faz isso automaticamente para você. Com relação aos ETFs e as ações, a ideia é muito semelhante. No caso dos ETFs, qualquer venda lucrativa você tem que pagar 15% do lucro como imposto. E no caso das ações, se você fizer uma venda mensal de até R$20 mil, o lucro é isento. Mas se a sua venda ultrapassar R$20 mil, você recolhe também 15% de imposto. Então vamos pensar no caso de ações. O mesmo caso que a gente falou do fundo imobiliário. Você fez uma compra de ação a 10 mil e vendeu ela a 12. Como a sua venda, isso eu estou falando venda total mensal, tá? Se sua venda total mensal não ultrapassou os R$20 mil, esse lucro de R$2 mil que você teve é isento. Mas vamos supor que você tenha comprado a R$19 mil e vendeu a R$21 mil. Então o total de vendas seu dentro de um mês foi de R$21 mil. Esses R$2 mil não são isentos de pagamento de imposto. Então eles incidem 15%, então 15% de R$2 mil são R$300, você tem que pagar R$300 de imposto. No caso do prejuízo a compensar, o ETF e as ações se compensam mutuamente. Então você pode usar um prejuízo carregando de um ETF para ação ou pode usar um prejuízo de ação que você veio carregando para descontar no ETF. Também, se você está usando minha planilha de controle de renda variável, você não precisa se preocupar. Ela faz tudo isso automaticamente. Bom, beleza. Então, se você está usando minha planilha, nela você tem a indicação que se você tem uma DARF a pagar e qual que é o valor, já levando em consideração tudo isso que eu falei aqui, tanto para ações, fundos imobiliários, como para ETFs. Se você não usa minha planilha, se você faz o cálculo na mão, não tem problema. A ideia é exatamente a mesma. Você calcula o seu imposto e tem que pagar esse imposto para a Receita Federal. Bom, beleza. Independente de você estar usando a minha planilha ou ter uma planilha própria para calcular seus impostos, se você identificou que você tem uma DARF, como que era feito? Até outubro do ano passado, o mais fácil de se fazer era acessar o site da Receita, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, esse aqui é o site do Sicalc Web. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, que ele ficou bem pequenininho, né? Então é só jogar no Google Sicalc Web. Esse site aqui é da Receita Federal. E onde que a gente vinha? A gente vinha aqui em Sicalc Web, cálculo e emissão de DARF online de tributos e contribuições de pessoa física. Então clicava aqui, deixa eu dar um zoom aqui de novo para ficar melhor para vocês verem. Aqui nessa segunda tela você clicava em preenchimento rápido. Ainda pode fazer por aqui na verdade, mas a questão é que eu vou mostrar para vocês agora. Se você for um novo contribuinte, então se você nunca acessou esse site, você vai colocar aqui que você é uma pessoa física,
preencher o seu CPF e sua data de nascimento. Como eu já tenho cadastro aqui, como eu já preenchi DARFs algumas vezes, eu já estou aqui. Eu vou colocar meus dados e vou pular para a próxima tela. Então beleza, na tela seguinte ele vai mostrar o seu CPF, vai puxar o seu nome do cadastro deles. O domicílio aqui, eu sou de Belo Horizonte, então ele já veio preenchido também porque já estava cadastrado aqui. Se ficar em branco, você só pesquisar o seu município. E aqui qual que é o código da Receita? Todos os pagamentos de impostos sobre lucros no mercado de renda variável, então ações, ETFs, fundos imobiliários, o código é o 6015, que são ganhos líquidos em operações em bolsa. Então é só colocar o 6015 e clicar aqui. Ele vai pedir algumas informações para você. Qual que é a data de consolidação? Então, na verdade, qual que é a data aqui de pagamento? Então, tá dia 19 de abril. Qual que é o período de apuração? Esse aqui é o mês em que você teve o lucro. Como que funciona isso? Se você teve um lucro, por exemplo, em janeiro de 2021, o imposto seu a pagar é até o último dia útil do mês posterior. Então, se você teve um lucro em janeiro de 2021, você deveria ter pago o seu imposto em 26 de fevereiro de 2021. Se você teve um lucro em fevereiro de 2021, você teria até o dia 31 de março de 2021 para pagar. Então, é até sempre o último dia útil do mês posterior, do mês seguinte. Então, o que vamos colocar aqui? Hoje está no mês de abril, vamos colocar o período de apuração março de 2021. Então, 03 de 2021. A data de vencimento ele já calcula para a gente aqui, que é o dia 30 de abril. E aqui o valor do principal é o valor do imposto que você tem a pagar. Então, igual aquele exemplo que eu falei agora há pouco, das ações, por exemplo. Você comprou a 19 mil, vendeu a 21, você teve 2 mil de lucro, não isento. 15% disso são R$300. Então, vamos supor que você tivesse uma DARF a pagar aqui de R$300. Então beleza, vem aqui, clica em calcular, ele gera a DARF pra gente aqui, tá? Então o código 6015, o mês de apuração foi março de 2021, a data de vencimento 30 de abril de 2021, a data que eu estou gerando isso aqui 19 de abril de 2021, o principal, que é o valor que você tem que pagar, a multa e os juros. Então o valor total está aqui. Como que a gente fazia? Você clicava aqui e punha emitir DARF. Então ele vai abrir um PDF aqui pra gente. Reparem que esse PDF não está vindo mais com código de barra. Ele vinha um código de barra aqui, então você pegava o seu celular, lia o código de barra e fazia o pagamento. Era simples assim. Agora não dá mais para fazer isso. Então, principalmente quem tem conta só em banco digital, não está conseguindo mais usar essas informações aqui. Os grandes bancos, os bancões, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, você consegue pelo aplicativo deles fazer pagamento de DARF sem código de barras, mas os bancos digitais não. Então esse caso aqui, esse problema aqui, você não consegue resolver por um banco digital. Agora voltando um pouquinho aqui que eu quero colocar um outro exemplo para vocês antes de eu mostrar como que vocês fazem esse pagamento através de um bancão, porque os bancos digitais não estão permitindo, eles não permitem você pagar DARF sem código de barra. Então vamos pensar aqui que você tenha tido um lucro aqui em janeiro de 2021 e não sabia que você tinha que pagar o imposto. E atrasou, então, eu não via, não sabia, desconhecia que eu tinha que ter pago esse imposto. Eu acabei não falando o número de referência, vocês podem deixar em branco, tá? O valor do principal aqui, então eu coloquei janeiro de 2021, ele já mostrou que a data de vencimento nossa aqui é 26 de fevereiro de 2021, então está em atraso. Vamos supor que a gente tivesse um imposto a pagar aqui, por exemplo, de R$200. Eu vou clicar em calcular aqui, ele vai gerar a DARF para a gente. Então foi o mês de apuração aqui, janeiro de 2021. Aqui ó, o valor que eu tinha que ter pago na época era R$200. Como eu não paguei, tem uma multa de R$33 e mais um juros de R$2,40. Então, ao invés de pagar os R$200 que eu devia na época, eu vou ter que pagar R$235,40. Mesmo caso, você clica nele aqui e põe emitir DARF, a DARF vai abrir sem código de barras. Qual que é a solução para isso? Eu vou abrir o meu celular aqui agora para vocês. Bom, beleza, então eu estou com o aplicativo do Banco do Brasil aberto. Apesar de eu sempre falar para vocês de banco digital, eu tenho essa conta no Banco do Brasil. Então eu aproveitei, eu acessei ela aqui para ver e realmente no aplicativo do Banco do Brasil você consegue fazer o pagamento. Pelo que eu pesquisei na internet, os outros grandes bancos como Bradesco e Itaú também podem. Então eu imagino que Caixa e Santander também consiga. Então beleza, eu vou entrar na minha conta aqui. Aqui embaixo no menu, na esquerda, eu vou vir em menu. Pagamentos. Dentro de pagamentos você tem impostos e taxas. Então eu cliquei aqui em impostos e taxas. A primeira opção já é a DARF. Então DARF.
não é a DARF simples, tá? É a DARF mesmo. Reparem que aqui apareceu os mesmos campos que eu estava com eles na tela aqui. Então, eu vou voltar a tela para ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou colocar o celular de lado aqui. Reparem que está pedindo o CPF, então meu CPF está ali. O código, o DDD, eles pedem então o telefone, então você põe seu DDD e telefone. O código da receita está ali na DARF, é o 6015. O número de referência pode pular, está em branco. A data de pagamento é a data que vocês vão realizar esse pagamento, que vai debitar da sua conta. O período de apuração, vocês podem pegar ali da DARF também, então é 31 de janeiro de 2021, essa que está na tela aqui que vocês estão vendo. É só pegar todos esses dados e colocar aqui, tá? A data de vencimento está ali também, 26 de fevereiro de 2021, o principal. Então só se eu fosse preencher aqui, tá? Só para R$200. Qual que é a multa? A multa é R$33 e os juros, R$2,40. Então beleza, eu não vou continuar aqui, mas é só para vocês verem. Então preencham todas as informações aqui, no meu caso que está em débito, enquanto se eu der OK, ele vai pedir minha senha e vai fazer o pagamento. Então, através do aplicativo de um bancão, você consegue fazer o pagamento da DARF. Agora, bancos digitais, como eu disse, você não consegue fazer sem o código de barras. O que acontece? Se você não tiver com a DARF atrasada, então se você for pagar no mês certo, você teve um lucro, por exemplo, no mês de março de 2021, que eu estou gravando esse vídeo aqui em abril, se você teve um lucro em março de 2021 e vai pagar agora no mês de abril, você consegue usar um outro programa da Receita. Então como que você consegue esse programa? Eu vou colocar aqui na tela de novo para vocês. Então, se você procurar no Google Sicalc AA, que é Sicalc Autoatendimento, você cai nesse site da Receita também, que tem o programa para você baixar. Pelo que eu percebi, é só para Windows, tá? Então, como eu disse, se você usa Mac, se você usa uma outra plataforma, um outro Linux, você não vai conseguir instalar esse aplicativo. Então, você baixa esse programa aqui e instala ele. Eu vou colocar na tela para vocês aqui, para vocês verem como que é o programa. Como fica muito pequenininho aqui, eu vou tentar dar um zoom para vocês. Eu acho que dá para ler legal. Então, esse programa tem uma cara de Windows 95 e parece realmente que ele é dessa época, mas a Receita recomenda que todo mês que você for precisar gerar DARF, você atualize o programa. Você tem que desinstalar o programa que você tem no computador, porque não tem atualização dele, e reinstale. Você não consegue atualizar pelo programa aqui em lugar nenhum. Então, toda vez que você precisar, esse mês eu tenho que pagar uma DARF. Pelo visto, desinstala o programa do seu computador, vai no site da Receita, baixa a última versão e instala. Tanto que se eu vier aqui em sobre o sistema, só para mostrar para vocês aqui, essa versão que eu estou usando aqui é de março de 2021, mas tem que ser baixado lá toda vez. Então beleza, nesse programa aqui, quando você abre pela primeira vez, ele vai perguntar seu município, eu já coloquei aqui, se você colocou, dá para dar uma olhada aqui, acho que é personalizar município de tributação, que aqui meu já está Belo Horizonte, MG. Beleza, com o programa aberto, você vai na opção 1 aqui mesmo, cálculo dos acréscimos legais, dos tributos, blá 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 blá, blá e respectiva emissão da DARF, é isso que a gente quer. Ele vai abrir essa tela aqui pra gente, os dados que você vai preencher é muito semelhante ao que estava lá no site da Receita, então o código é o 6015, o período de apuração aqui é em mês-ano. Só uma coisa, esse programa no site da Receita fala para tomar cuidado com computadores configurados em inglês, a data do computador tem que estar dia, mês, ano. É bem comum pessoas que usam Windows em inglês que fica mês, dia, ano, que é o formato americano de data, e fala que dá problema nesse programa. Você tem que virar e deixar o padrão brasileiro, dia, mês, ano. Então vamos pôr aqui que o período de apuração é 3 de 2021, 0321. Então o vencimento aqui ele já calculou pra gente, que é 30 de abril de 2021. Vamos colocar aqui, por exemplo, aquele valor que a gente tinha colocado, acho que é de R$300. Preencheu essas informações básicas aqui, você clica em calcular. Como a gente está pagando no mês certo, não tem multa, não tem juros, não tem nada, é só clicar aqui e pedir a DARF. Ele vai pedir algumas outras informações para você, então o seu nome, vamos colocar Breno Investimentos para Iniciantes, seu telefone você vai preencher certinho aqui, e aqui seu CPF. Peraí que não está aparecendo para vocês. Então aqui ó, eu preenchi meu nome, Breno Investimentos para Iniciantes, o seu telefone, aqui seu CPF. Então você preenche seu CPF, beleza, preenchido. E deixa marcado aqui com código de barras e põe imprimir. Então ele vai gerar para você, vai pedir um lugar para você salvar esse arquivo. Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho.
Beleza, então ele gerou, deixa eu tirar o zoom aqui para ver se vocês conseguem ver. Então aqui ele gerou a DARF para a gente com o código de barra. Então se você tem um banco digital, você pode usar esse programa da Receita, esse Sicalc AA, para gerar com código de barra. Então você vai pegar o seu aplicativo aí do Banco Digital, Banco Inter, C6, Nubank, o que você usar, ler esse código aqui, fazer o pagamento e pronto, sua DARF está paga. Mas e agora? E se você tiver atrasado o pagamento? Então vamos voltar para a tela do programa aqui do Sicalc. Isso aqui, vamos apagar, deixa eu apagar essa DARF aqui para a gente fazer desde o começo certinho. Então eu vou colocar o código aqui de novo, 6015. Vamos colocar que foi em janeiro de 2021, então o vencimento dia 26 de fevereiro de 2021, o valor igual a gente tinha colocado, tinha sido R$200. Vamos colocar calcular. Então ele vai calcular para a gente que o valor era 200, a multa, vai calcular tudo certinho para a gente aqui. Então vamos colocar em gerar a DARF. Mesma coisa, você vai preencher seu nome aqui, deixa eu colocar um pouquinho para o lado para vocês verem. Breno Investimentos para Iniciantes, seu telefone, o CPF. Beleza. Reparem aqui que eu vou deixar com código de barras, tá? Vou colocar para ele imprimir. Vou salvar esse arquivo aqui. Então beleza, ele gerou a DARF para a gente aqui. Reparem que não tem código de barras. Mesmo gerando através do programa, quando é um pagamento com multa, você não consegue gerar código de barras. Ou seja, no caso de pagamento com multa, você só vai conseguir fazer o pagamento em bancão. Então você vai ter que ter um aplicativo aí de Banco do Brasil, Caixa, Bradesco. Não tem problema se você não tiver, se você tiver um amigo, alguma pessoa que possa fazer esse pagamento para você, porque o pagamento é atrelado ao seu CPF. Então na hora que você vai preencher a DARF ali no programa do bancão, ele vai perguntar qual que é o CPF da pessoa que está pagando. No caso, você vai colocar o seu CPF e para a pessoa pagar para você. Então vamos fazer um resumo do que a gente falou nesse vídeo aqui. Quando você identifica que tem um imposto a pagar, era comum acessar o site da Receita naquele Sicalc Web e gerar a DARF. A DARF saía com código de barra e você conseguia pagar com qualquer banco. Agora não, pelo Sicalc Web não sai com código de barras. Então se você for pagar, se você não quiser instalar o programa da Receita no seu computador, você precisa usar o aplicativo de um bancão. Você pode acessar o site da Receita, preencher as informações lá com multa ou sem multa independente, ele vai gerar a DARF para você, você abre o seu aplicativo do bancão, copia aqueles dados e faz o pagamento. Se você não tem bancão, se você só tem banco digital, você vai ter que baixar o aplicativo do Sicalc AA ou pedir para alguém pagar para você, ou você pode pedir para algum amigo, ou sua esposa, marido, enfim, alguém pagar para você. Se você não quiser, se tiver dentro do mês, se você não tiver multa, se não tiver um atraso, você pode baixar então o Sicalc AA, gerar a DARF vai sair com código de barra. Você vai lá, pega, simplesmente lê com o seu aplicativo do banco digital e paga. Se tiver multa, mesmo gerando pelo Sicalc AA, não gera código de barras. Então, infelizmente, você vai ter que gerar essa DARF e pagar no aplicativo do bancão. Se você quiser, você pode imprimir essa DARF e ir no caixa do bancão, você consegue fazer esse pagamento, mas vai ter muito mais trabalho se dirigindo a uma agência. É mais fácil você tentar encontrar alguém que tenha um aplicativo de bancão para fazer esse pagamento para você. Então, basicamente, eu queria mostrar isso. Infelizmente, parece que o sistema regrediu um pouco. Antes a gente conseguia gerar com código de barras no site e agora não consegue mais. Então, nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, pode mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu sempre respondo por lá. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.